Hoje é dia de conversarmos um pouco sobre nossas referências conceituais a respeito dos direitos humanos. De repente, na última conversa que nós tivemos, nós fizemos referência a diversos momentos dos direitos humanos até chegarmos à sua trajetória, ao final da sua trajetória nos tempos contemporâneos. Evidentemente que uma análise muito superficial e muito rápida, que teve apenas por finalidade demonstrar que, antes mesmo de que o tema segurança pública tomasse a dimensão que tomou, sobretudo nos últimos 30, 40 anos, os direitos humanos já vinham se internacionalizando. A finalidade consistiu essencialmente em desfazer aquela aura de associação entre direitos humanos e direito de bandido. O nosso momento hoje é de tentar entender os direitos humanos a partir de uma perspectiva conceitual. Vimos na nossa última conversa, na nossa última videoaula, que, em termos gerais, os direitos humanos passaram por diversos momentos. Talvez o momento mais remoto que se tem a notícia seja a Magna Carta de 1215 e não 1915, conforme equivocadamente eu acabei dizendo na última videoaula, e passando por outros momentos igualmente importantes, tais como, por exemplo, o habeas corpus de 1648, a Revolução Francesa e assim sucessivamente. Nossa questão passou também por falar do processo de internacionalização dos direitos humanos, a que fizemos referência tratando ou comentando sobre o surgimento da ONU, da Organização Internacional do Trabalho, assuntos que nós vamos retomar nos próximos vídeos. Nesse momento, a nossa questão passa por tentar entender os direitos humanos a partir de uma perspectiva conceitual, ou seja, numa perspectiva filosófica ou justnaturalista que os direitos humanos foram considerados, traduzidos, portanto, em primeira dimensão. Os direitos humanos, então, numa concepção justnaturalista, podem ser pensados como aqueles que são direitos de todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os lugares. São, portanto, absolutos, imutáveis, anespaciais e atemporais. O que quer dizer isso? Que esses direitos precedem a existência humana, existirão depois que a espécie humana não mais existir sobre a face da Terra e, evidentemente, estão em todos os lugares, em todos os tempos e, portanto, de todas as maneiras. Essa seria uma concepção justnaturalista dos direitos humanos, ou seja, os direitos humanos seriam paradigmas axiológicos, paradigmas valorativos, portanto, que estão acima da sociedade e do Estado e são anteriores à existência do Estado e da própria sociedade. Essa perspectiva muito criticada ainda é utilizada como um recurso quando o direito positivo é falho ou quando há dificuldade na aplicação das normas de direito positivo. A professora Selma Regina Aragão, por exemplo, afirma que os direitos humanos são aqueles em função da natureza humana, reconhecidos universalmente, pelos quais indivíduos e a humanidade, por consequência, possam sobreviver e alcançar suas próprias realizações. Há uma segunda perspectiva que pode ser pensado numa ideia mais de universalismo.
ou seja, os direitos humanos, numa visão universal, são concebidos como direitos de todas as pessoas em todos os lugares. E nesse caso eles seriam declarados e pactuados, ou seja, não seriam atemporais e não estariam, portanto, não seriam anteriores à sociedade e muito menos ao Estado. O que implica dizer o seguinte: essas correntes, ainda que se pareçam em alguns aspectos, sobretudo quanto ao aspecto da universalidade, a teoria universalista considera que os direitos humanos são direitos válidos para todas as pessoas em todos os lugares ao mesmo tempo, mas não acolhe a concepção justnaturalista de que os direitos humanos precederiam a própria natureza humana, precederiam, portanto, a própria sociedade. E nessa análise, portanto, a gente pode dizer que os direitos humanos, mesmo para a corrente universalista, são aqueles que, pactuados, portanto, existem em todos os lugares, para todas as pessoas, numa dada época histórica, ou seja, seriam historicamente construídos. A professora Maria Vitória Benevides, por exemplo, reconhece que os direitos humanos são aqueles comuns a todos os seres humanos, sem distinção de raça, sexo, religião, etnia, cidadania política ou julgamento moral. Decorrem, portanto, do reconhecimento da dignidade intrínseca a todo ser humano e independem do reconhecimento formal dos poderes públicos. Por isso são direitos considerados naturais e, portanto, antes da lei, embora devam ser reconhecidos, devam ser garantidos por esses mesmos poderes. E aí você tem, então, uma concepção que consagra as duas noções, a de universalismo e a de justnaturalismo. Já em uma percepção mais constitucional, há autores que afirmam que os direitos humanos eles são entendidos como direitos das pessoas ou de certas categorias de pessoas num determinado tempo ou lugar, mais precisamente até nos seus estados nacionais. Ou seja, essa concepção pensa os direitos humanos numa perspectiva de direito positivo. Direitos positivos, portanto, consagrados pela Constituição. E nessa acepção, teria-se, então, que os direitos humanos são tratados como sinônimos de direitos fundamentais. Ou seja, ainda que haja uma divisão didática e uma divisão doutrinária em relação a direitos humanos e direitos fundamentais, na prática, essa concepção constitucional acaba percebendo que, ao se constitucionalizar determinados direitos, no âmbito dos Estados nacionais, enquanto direitos positivos previstos no texto, portanto, da principal lei do Estado, da Constituição, ter-se-ia, nessa situação, a existência de direitos humanos vistos na linha dos chamados direitos fundamentais. E uma outra visão que também é importante para a gente compreender essa lógica é a visão histórica dos direitos humanos. Ou seja,
Em uma perspectiva histórica, Pérez Lunho afirma que os direitos humanos são compreendidos como um conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento histórico, concretizam as exigências da dignidade, da liberdade e da igualdade humana. O que significa, portanto, que essas devem ser reconhecidas pelos ordenamentos jurídicos em nível nacional e internacional. Perceba, então, que existem várias possibilidades de conceituação dos direitos humanos. A perspectiva justnaturalista, a perspectiva universalista, a perspectiva constitucionalista e a perspectiva histórica. Na prática, essas várias visões conceituais acabam muitas vezes por se fundir em um mesmo conceito. E isso é muito comum a gente encontrar, principalmente nos manuais. Enfim, para a gente entender a concepção atual dos direitos humanos, é fundamental que a gente não fique preso a uma única vertente conceitual, mas conheça todas elas e perceba que muitos dos conceitos dados pelos livros, muitos dos conceitos apresentados em materiais didáticos disponíveis para nossa consulta, existe a conceituação de direitos humanos a partir de várias dessas perspectivas, e muitos desses conceitos acabam, inclusive, por incorporar duas ou mais visões dentre essas quatro a que nós acabamos de fazer referência. Então, essa é uma síntese das visões conceituais existentes atualmente a respeito do que são os direitos humanos. E a gente volta no próximo vídeo, ainda tratando dessa questão da trajetória conceitual e histórica dos direitos humanos. Te espero no próximo e até!